O Jornal do Estado, primeira edição, abre espaço para esta discussão. E a gente recebe aqui no estúdio o delegado de polícia Abelardo Inácio e o advogado Tiago Oliveira. Ele é representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Uma pergunta para os dois. A redução da maioridade penal seria a solução para o fim desta violência? Boa tarde. A pergunta é direta, mas a resposta não é singela. É preciso compreender que existem outros componentes que são multifacetários na violência e no crime. Só para o leitor, o telespectador leigo compreender, dentro do sistema criminal, muito rapidamente, existem 3 subsistemas. Em um, aquela pessoa que tem a capacidade plena de compreender o que está fazendo, ela é chamada imputável e responde pelos crimes praticados. No outro subsistema que eu digo, aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência psíquica e biológica, que o código chama de critério biopsicológico, elas não respondem pelo crime porque elas são incapazes de entender o caráter ilícito da sua ação. E o terceiro, que é esse subsistema do menor, que quando da construção do Estatuto da Criança e do Adolescente se propôs muito mais medidas preventivas e de assistência ao menor e ao adolescente do que mesmo punitiva. E aí, diante do crime praticado por esses menores, ocorre uma conduta assemelhada ao Código Penal e essas pessoas passam a responder por isso. Mas, diga-se, mesmo diante dos chamados crimes violentos, apenas se impõe uma medida primária de apreensão por 45 dias. Agora o senhor Tiago, que é contra esta redução da maioridade penal, qual a resposta do senhor para a pergunta? Boa tarde a todos. Inicialmente, enquanto Comissão de Direitos Humanos da OAB, agradecemos o convite e nos solidarizamos à família do cobrador de ônibus, desse crime bárbaro que aconteceu, e dizemos que aqui a gente está aqui para fazer o debate sobre a redução ou não. Em primeiro ponto, a gente coloca o seguinte: todo adolescente entre 12 e 18 anos incompletos, existe um sistema penal juvenil no Brasil hoje. O que é que significa isso? Existem medidas que são análogas a penas, como, por exemplo, a medida de internação, que significa que pode durar até 3 anos, onde fica segregado de liberdade. E, inclusive, existe também a medida da semi-liberdade, que aqui no nosso estado seria o semiaberto, que não tem mais presídio. O que a gente precisa compreender sobre essa situação é que aqui em Sergipe, o adolescente pode ficar 3 anos preso, e é um mito dizer que não existe responsabilização penal do adolescente. Inclusive, sair esses 3 anos e ir para uma semi-liberdade, ficar mais 2 ou 3 anos, e inclusive depois ir para uma liberdade assistida a uma prestação de serviço à comunidade, que são meios correcionais. Só que um adulto, por exemplo, aqui, não tem o semiaberto. Se ele pratica um estupro, por exemplo, um adulto hoje aqui, e ele for condenado dentro da pena, ele vai para um semiaberto, e dentro do semiaberto não tem aqui, ele vai ser posto em liberdade, enquanto o adolescente tem um local penal para ele ser recolhido. Agora uma pergunta diretamente ao senhor delegado Abelardo. A redução não poderia colocar em risco os direitos dos menores infratores? Olha, sob hipótese alguma, é preciso que a gente abstraia essa ideia de que o direito individual à menoridade penal pode se suplantar qualquer outro direito também igual e definido na Constituição. A própria Constituição resolve isso. Quando existem direitos iguais, estão em conflitos, estão em xeque, é preciso que um direito maior se sobreponha, que é o direito à coletividade. Não pode o fato de definido na Constituição o direito à menoridade penal não ser julgado especificamente por uma lei penal, contrariar todos os demais direitos individuais, como o direito à vida, à liberdade, à dignidade sexual e à própria propriedade. Eu faço esta mesma pergunta ao senhor Tiago. Com relação à questão da redução da maioridade penal, a gente precisa analisar a Constituição de forma sistemática. Trago aqui lições, tive a oportunidade de conversar com Carlos Brito, já foi presidente do STF, tivemos uma reunião com ele, e ele entende que, de fato, a redução da maioridade penal no sistema constitucional brasileiro é inconstitucional a partir de uma análise que a gente pode fazer de toda a Constituição. O Estado tem a obrigação de fornecer educação até quantos anos gratuito? 18 anos. A gente precisa analisar que é essa a idade que o Estado entende que se forma o adolescente e a partir daí ele tem direito a responder. Então, na perspectiva da redução da maioridade penal, colocar um adolescente de 16 anos no presídio, certo, significa apenas lançar numa escola
do crime para que ele possa sair e volte a delinquir sem ter nenhuma qualquer situação de ressocialização. E, doutor Abelardo, o senhor acha que os menores devem ir ao presídio ou não é adequado isso? Esses menores, como este que cometeu esse crime, os áudios que estão circulando na internet se vê, ele disse que ficou com a arma porque sabe se for preso não ocorreria nada, foi ele quem atirou, mandou atirar e ele atirou, e ele agiu assim por vontade própria e queria fazê-lo. Me parece que essa visão do Carlos Brito é uma visão equivocada, porque o direito à minoridade que foi defendido lá na Constituição de 1988 não pode conflitar com o direito à vida, com o direito que cada um de nós que estamos aqui tem o direito à vida e à liberdade e à dignidade pessoal e à incolumidade física. Você conflitar isso é você pedir à sociedade um alto custo que não reveja as suas leis penais e as suas leis protetivas, que é um estatuto que se encontra completamente defasado, por conta, inclusive, do sistema prisional, que é desumano. Ora, essa é uma opção da sociedade. A sociedade optou há 26 anos atrás que queria um estatuto dessa natureza. Não se pode impedir a sociedade que faça uma reavaliação da sua lei penal e possa incutir a esses menores que são absolutamente cruéis e violentos, como foi esse caso e tantos outros casos. O Chimbinha, por exemplo, lá no sul do país, durante 7 dias estuprou e torturou um casal cometendo crimes porque tinha vontade, conhecia e queria fazê-lo. Senhor Tiago, eu faço a mesma pergunta sobre esta presença dos menores em presídios, sobre as pontuações que o doutor Abelardo fez agora. A análise sobre esse tema tem que trazer pesquisas, tem que trazer estudos, porque a partir daí tem estudiosos sobre esse tema fazendo essa análise. Se a gente pegar casos individuais, esse crime que aconteceu é bárbaro, ninguém está defendendo que a pessoa não seja responsabilizada. A diferença é o que a sociedade quer. A sociedade quer colocar o Brasil é o quarto país que mais prende no mundo de população carcerária. De adultos, nós temos hoje 600 mil presos adultos e 500 mil mandados de prisão não cumpridos, dados do CNJ. Ou seja, onde é que está a impunidade? 500 mil adultos que estariam para estar no presídio não estão, dados do CNJ, e tem 600 mil e está superlotado. O que é que a gente quer? Gastar nosso dinheiro construindo presídios ou a gente começar a investir na infância e na adolescência conforme manda o ECA, coisa que nunca foi investido na educação, saúde, moradia, para que a gente construa uma juventude que não cometa crimes no futuro. Senhores, eu peço licença porque a gente vai voltar a falar ainda sobre este assunto. A gente volta debatendo sobre a redução da maioridade penal. Aqui no estúdio comigo estão o delegado de polícia Abelardo Inácio e o advogado Tiago Oliveira, da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. O que falar neste momento de angústia, por exemplo, para a mãe que perdeu o filho e para a família do adolescente infrator, nestas condições atuais em que cada um estão? Por favor. Olha, é muito difícil. Eu quero dizer que o colega Tiago falou sobre as pesquisas e o estudo. Eu quero dizer que o meu trabalho de pesquisa na Universidade Federal de Sergipe, do mestrado, é exatamente sobre a efetividade do sistema prisional. E continuo estudando isso no doutorado, homicídios. Quero dizer que dados com relação a menores são os mais incongruentes possíveis no Brasil inteiro. Mas tenho dados da Delegacia de Menores, onde fui titular o ano passado por 8 meses. São cerca de 60 a 70 inquéritos por mês, aqueles casos que chegam até a delegacia. São 2,2 ou 2,5 por dia de menores que são apreendidos, muitos deles com absoluta violência. Falar para um pai, uma mãe, uma esposa e um filho que acabou de perder o seu ente querido é absolutamente difícil nesse momento. O que precisa é a sociedade estar atenta, a sociedade cobrar, como fez o advogado presidente da OAB nesse instante, buscar as políticas públicas nesse instante para que a gente possa ter um norte, um caminho a trilhar. Isso não é simples, porque não basta só a polícia. Nós temos o Judiciário, o Ministério Público e a própria sociedade que precisa se mobilizar em torno dessa questão da violência e da criminalidade, que são bastante grandes no nosso Estado. Agora o senhor Tiago, rapidamente. Inicialmente é necessário, mais uma vez, solidarizar com a família, como já foi feito, dizer que o adolescente que praticou esse ato precisa ser responsabilizado, precisa ser aplicado o Estatuto da Criança e Adolescente, ele pode ficar até 3 anos interno, pode sair de lá e ficar numa semi-liberdade, pode ter uma prestação de serviço à comunidade, uma liberdade assistida. Isso tudo está previsto como punições chegando a quase 8 anos de punição, se for o caso nesse sentido. E com relação
o tema específico da redução, o que a população quer, de fato, é a redução da violência. A redução da violência, que está absurdo no nosso Estado. Hoje a OAB chamou uma coletiva e a gente colocou que o Estado precisa assumir para si essa condição de combater a violência no nosso Estado e não mais ficar empurrando para problema de lei, problema do judiciário, problema, e sim assumir para si o seu papel. Eu agradeço a participação dos senhores aqui conosco.